Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias pra Fogueira. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou licenciado em Ciências das Religiões pela UFPB e o vídeo de hoje vai ser sobre o Sagrado e o Profano de Mircea Eliade. A gente vai falar um pouquinho do autor, vai falar um pouquinho sobre esse conceito que na minha humilde visão é o mais importante dele. Antes disso tudo aqui um disclaimer: se você for um aluno de algum curso universitário de humanas e estiver fazendo um trabalho sobre Eliade, esse vídeo está bem incompleto. Eu só vou focar na noção mesmo de espaço sagrado e espaço profano, então muito cuidado se você for usar só ele como fonte. Então, quem foi Mircea Eliade? Mircea Eliade foi um filósofo, sociólogo, escritor mesmo de romance, de ficção e estudante de religiões romeno. Em algum momento ele tem parte da sua formação na Itália, depois vai para os Estados Unidos, onde ele morre lá. E ele tem uma obra bastante extensa em todas essas áreas. E existem algumas críticas sobre como ele fazia antropologia, em especial sobre xamanismo, mas aí a gente vai deixar isso para quando a gente for falar de xamãs. Mas só para resumir, ele meio que fez o que a gente chama de antropologia de gabinete. Tipo, ele mandou os estagiários dele lá para coletar umas coisas na Sibéria. E aí ele criou um perfil de xamã baseado nisso. Qualquer coisa que não parecesse com xamãs siberianos ele não considerava xamã. Só que tipo, xamanismo é a forma mais básica, provavelmente, de religiosidade, de espiritualidade que o homem tem. Então, tipo, Mas, críticas à parte, ele tem alguns conceitos que são usados até hoje e é um autor clássico, então a gente tem que conhecer. Então, ele, parecido com Campbell, tem também assim, uma grande compilação de mitos, né, em vários volumes, mas hoje eu quero focar num livro dele chamado O Sagrado e o Profano. Vai aparecer aqui em algum lugar, deve ter aparecido a carinha dele jovenzinho e mais velhinho também, né? E qual é as três coisas principais que ele fala nesse livro? Em primeiro lugar é que você tem o homem normal, por assim dizer, e o homem religioso. E religioso nesse sentido puxando espiritualidade, tem um vídeo aqui que fala a diferença de religiosidade e espiritualidade, e que o homem espiritual ele vai tentar sempre estar no modus operandi, por assim dizer, do sagrado. E o que então qual a diferença então do sagrado e o profano? A gente tem que se distanciar um pouco do nosso cristianismo, né, que profano tem uma conotação muito negativa para o cristão, né, tipo aquilo que foi tocado pelo diabo, que tem a ausência de Zeus, pensando já no próximo vídeo, spoiler. A ausência de Deus e tipo é uma coisa que não deve ser tocada, que não deve ser mexida, mas nesse caso é só uma separação que é o seguinte: você tem o comum, a gente pode, vamos lá falar assim, o comum, mas na nomenclatura do Eliade é o profano. Você tem o sagrado. E o que é um ambiente sagrado? Um ambiente sagrado é um ambiente onde a divindade, o divino, o sagrado, se manifesta. E ele chama essas manifestações do divino de hierofanias. Então, uma hierofania, ela transforma aquele lugar em lugar sagrado, aquele ser num ser sagrado, aquele gesto num gesto sagrado. E aí, obviamente, a gente pode sentar aqui e ter uma discussão teológica, científica, do tipo, mas existe ou não existe um além, um espiritual? E, de novo, como cientista das religiões, essa discussão não importa. Porque o que se sabe já, né, em especial graças a muitos estudos na área de espiritualidade e saúde, é que, pelo menos a nível psicológico, se uma pessoa é genuinamente espiritual, tem uma vivência espiritual, existem sim algumas mudanças nas ondas cerebrais, acontece alguma coisa com o ser humano quando ele está num lugar que ele acredita e vivencia como sendo sagrado. Então, você não se comporta igual quando você está com teus amigos, mesmo que eles também participem da tua religião, do que quando você está naquele momento. A não ser, claro, que seja só uma questão religiosa para você, né, a parte social, mas se você tiver uma vivência espiritual, você vai se comportar de um jeito diferente. Então, o Eliade percebe que você tem essa grande separação, né, aquilo que tem o divino, né, aquilo que é especial, mágico, espiritual, como você quiser chamar, e aquilo que é comum. E que o homem espiritual ele vai procurar estar sempre nessa vibe, por assim dizer, do sagrado. E aí é muito interessante porque quando você tem a hierofania, o gesto muda. Por exemplo, qual a diferença de abater uma vaca para um churrasco e para um ritual? É o mesmo gesto. Você vai matar a vaca e vai comer ela. Só que é hierofânico. Você teve tipo esse sacrifício ritual, ele está relembrando um sacrifício primário que teve de alguma divindade, ou está numa festa religiosa. Tipo, qual a diferença de ir para uma balada e para uma festa religiosa? Espiritual. Então, tipo, você pode ter o mesmo gesto, né, um gesto, né, um sacrifício, uma comemoração, uma bebida. Qual a diferença, por exemplo, pensando no cristão, dele tomar vinho e do vinho da comunhão? Não é a mesma coisa, mas é a mesma bebida, é o mesmo gesto. Qual a diferença que você tá quando você está num banco de uma praça ou num banco da igreja? Não é uma cadeira de madeira, um banco de madeira igual, mas você tem essa coisa marcada de que é um território diferente. Sempre e quando, claro, você seja aderente a isso, né? Para você, o que é sagrado para uma pessoa pode ser profano para outra. Então, é muito legal perceber essa dicotomia que o Eliade ele até comenta mais ou menos assim, não é uma citação perfeita,
A gente não sabe explicar o que é sagrado, mas a gente consegue ver quando a pessoa... Tipo assim, eu não sei o que é o sagrado, mas eu sei dizer o que é nem a definição de vida na biologia, né? Tipo assim, ninguém consegue definir vida, mas sabe o que está vivo e o que está morto de forma instintiva. Tipo assim, eu não entendo isso, mas eu sei que é e tem esse comportamento um pouco diferenciado. Ou, eu não sei o que, eu não consigo entender Allah, sei lá, um exemplo, eu não entendo nada dessa religião. Mas eu consigo ver que para aquele povo é sagrado, eu consigo perceber o jeito que eles ficam diferentes durante as orações, né, do dia a dia deles e tal. Então ele comenta que é muito engraçado isso, né? Tipo assim, eu não defino, mas eu sei o que é. Então a gente percebe, isso é uma característica inata do ser humano que até a gente pode trazer uma discussão filosófica aqui pesada. Os nihilistas vão dizer que nada tem sentido, a gente é um acidente, não existe predestinação, a gente não tem um lugar no universo, é tudo um grande acaso, então tipo assim, eu poderia agora sair matando todo mundo que eu encontrasse na rua e dane-se, porque é só um amontoado de moléculas que eventualmente vai se dissolver. A maioria dos seres vivos acredita-se até que eles pensam assim, só que o ser humano ele tem uma coisa muito única, que ele tem a capacidade de dar significado a um gesto, a alguma coisa, a um fenômeno. E aí é um pouco isso que o Eliade está falando, tipo assim, a gente dá significados especiais a algumas coisas e ainda que seja besteira, entre aspas, mesmo que a gente seja uma pessoa bem secular, o nosso cérebro é feito para perceber essas diferenças, essas significações que a gente faz, certo? Dohan dizia isso, Jung dizia isso e a neurociência hoje já comprova isso, certo? Existe uma partezinha do nosso cérebro que ela meio que processa diferente algumas experiências. Então, um exemplo que eu cito é alguns artigos sobre espiritualidade e saúde, em que as pessoas, quando estão próximas a símbolos de sua religião, têm uma resistência à dor maior, mesmo que seja um placebo, né? Não estou dizendo que tenha uma intervenção divina sobrenatural, mesmo que seja uma coisa que seja só na mente da pessoa, não muda o fato de que aquilo causa um efeito palpável e mensurável. Então, lembrando, né, a discussão dessas religiões não é se Deus existe ou não. O que a crença em Deus faz a nível psicológico, sociológico, artístico, de conhecimento, etc, 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 etc. Então é isso, pessoal. É importante agora eu voltar usando bastante esse termo, aquilo se torna sagrado, é uma hierofania, é uma questão profana. É um termo assim que a gente usa bastante na nossa área para diferenciar, né, quando a gente está tratando de uma coisa específica que tem essa ressignificação extra por causa da religião ou da espiritualidade. E também é um conceito importante aí para vocês que se interessam no assunto. A gente vai falar mais de Eliade no futuro, tem outras coisas importantes de se dizer dele, mas por enquanto a gente fica só com esse. Abraço para todo mundo e até próximo domingo. E se eu não pedir, lembrem-se de curtir, deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar com quem mais você achar que vai se interessar. Agora sim, tchau, tchau.